A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Professor. É um prazer muito grande poder tê-lo aqui conosco e poder estar aqui nessa oportunidade para contribuir com a aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa pré-aula de hoje, vamos falar sobre o terceiro livro de Moisés, Levítico. Corresponde à 7ª lição desse trimestre. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido que você faça a sua inscrição no botãozinho inscreva-se e acione as notificações. Assim você será notificado pelo YouTube todas as vezes que postarmos um vídeo novo, não só relacionado à lição da Escola Bíblica, como à área da teologia, que pode lhe trazer muita edificação. Hoje nós vamos ter muito assunto a tratar sobre a nossa lição, que é uma lição maravilhosa. Mas eu não poderia deixar de convidar você também de fazer parte da sala dos professores. Este grupo do WhatsApp é específico para o envio de conteúdos em PDF que vão auxiliar os professores no domingo na sala de aula. Nós enviamos a ele todo o conteúdo, todo o subsídio teológico para facilitar a compreensão e a transmissão da lição da Escola Bíblica. Além de lá no grupo tirarmos dúvidas, termos comentários, termos debates sadios, né, sobre algumas questões polêmicas do Pentateuco, em especial dos livros que nós já estudamos, né, de Gênesis, Êxodo, Levíticos, hoje Levítico, né, nós estaremos estudando hoje o livro de Levíticos, e na sala dos professores nós temos essa participação. Ajudamos os professores na compreensão da lição. O link da sala dos professores está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Clicou no link, você será redirecionado para a sala dos professores. Mas faça isso após o final desta aula, tá bom? Assista essa aula até o final, vamos aprender muita coisa interessante. Deus te abençoe. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a etimologia da palavra Levítico. A palavra Levítico, ela vem do grego leuíticos, que significa exatamente Levítico. Esta palavra, ela se derivou exatamente por causa da tradução do Antigo Testamento para o grego. O termo em português, Levítico, deriva-se do latim, Leviticum, e é exatamente esta palavra que é traduzida para o nosso português. Esta palavra, em especial, é uma referência direta aos levitas do Antigo Testamento, a tribo de Arão. Os primeiros sacerdotes judaicos também chamaram de Kohanim. O livro também é endereçado a todo o povo de Israel, todo o povo hebreu, como nos afirma Levíticos capítulo 1, versículo de número 2. Mas nesse fabuloso livro também encontramos passagens específicas que são direcionadas particularmente aos sacerdotes, como por exemplo Levíticos capítulo 6, versículo de número 8. Mas a maior parte do seu conteúdo, como do capítulo 1 ao capítulo de número 7, e o capítulo de número 11 ao capítulo de número 27, são palavras, são discursos de Deus a Moisés, que foi dado a Moisés, melhor dizendo, lá no Sinai. Vamos falar também sobre o conteúdo direcional do livro. Como toda obra literária, o seu autor ou seu escritor direciona este livro para um sentido, ou para um povo, ou para um determinado objetivo. Não é diferente no livro de Levítico. O livro de Levítico também ele tem um direcionamento, ele tem um propósito. O escritor, ao escrever, o escreveu com um propósito. O livro de Levítico, ele também possui este nome, Levítico, porque contém neste livro todos os mandamentos, todas as leis sobre conduta, ética, tanto para os sacerdotes quanto para o povo. O que podemos ver em Levítico é que Deus estava trabalhando na vida do povo para poder tornar o povo um verdadeiro adorador. Observe como é interessante. Deus escolheu Abraão, Deus fez da descendência de Abraão uma descendência escolhida, mas essa descendência desceu ao Egito, passou por um período de escravidão, ali Deus libertou esse povo.
o povo peregrinou pelo deserto, mas o povo estava carregando ainda a seu pensamento, a sua forma de agir, de pensar lá do Egito. Então, o povo que era acostumado com os cultos aos outros deuses, agora Deus dá leis, mandamentos, diretrizes para o povo, para que o povo parasse de adorar como era a adoração do Egito e começasse a adorar a Deus verdadeiramente. Por isso que Deus Deus escolhe a tribo de Arão, os levitas, para poder trabalhar na obra, trabalhar no tabernáculo para Deus, e Deus quer que o povo passe a ser adorador. Para que Deus pudesse receber uma verdadeira adoração, nós lemos no livro de Levítico que a adoração dada a Deus não poderia ser uma adoração igual ou de conformidade com aquilo que eles haviam aprendido lá no Egito. Eles tinham um padrão de adoração que envolvia sacrifícios, que envolvia ofertas, que envolviam atitudes do ofertante e atitudes dos sacerdotes. Quando olhamos para o livro de Levítico, também conseguimos enxergar uma mensagem maravilhosa neste livro. Nós podemos ver o tanto que Deus é santo. A santidade de Deus é algo incalculável dentro do livro de Levítico, que é espalhado por todo o Antigo Testamento, em algumas passagens específicas. Um Deus santo, tão santo, obviamente, iria fazer grandes exigências para seu povo, para que ele pudesse receber uma adoração legítima e verdadeira. E para que o povo também pudesse ter uma plena comunhão com ele novamente. Quando olhamos para o livro de Levíticos, podemos observar que a palavra de ordem no livro inteiro é santidade. Como nós encontramos em Levíticos capítulo 11, versículo de número 45, e capítulo 20, versículo de número 7 ao 8, que vai nos dizer assim, Levítico capítulo 11, versículo de número 45, vai nos falar, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Observou? Deus libertou o povo e deu ao povo uma ordenança para que sejais santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Vamos ler agora a outra referência. Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 7 e 8, que vai nos dizer, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus mandamentos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Observou que mensagem maravilhosa que Deus deixa registrado no capítulo 20 de Levíticos, versículo 7 e versículo 8. Observe que o mesmo Deus que exige santidade do seu povo, que libertou o povo do Egito para que o povo fosse santo, este mesmo Deus que exige tamanha santidade do povo, ele diz, e isto vocês não conseguirão fazer por conta própria, mas eu, o Senhor, vos santificarei. Quando olhamos o livro de Levítico, podemos entender que Deus era um Deus tão amoroso que ele queria esta aproximação do povo para com Deus novamente. E o povo, por sua natureza, era incapaz de buscar a Deus legitimamente e de viver legitimamente uma vida de santidade. Então, por isso que Deus estava dizendo assim, eu sou o Senhor que vos santifico. Esse processo de santificação que nós encontramos das palavras de Deus é um processo contínuo que vai se tornando cada dia mais perfeito ao longo do tempo que Deus vai trabalhando na vida do seu povo. Lembra que nós mencionamos nas aulas passadas, falamos sobre a pedagogia de Deus e falamos sobre como Deus estava formando a mentalidade do povo e trabalhando na vida espiritual do povo?
Pois é, no livro de Levítico, nós vemos que Deus coloca o povo sentado numa grande escola e ele, como professor, ele começa a ditar as regras da escola, dizendo, olha, aqui você pode fazer, aqui você não pode fazer, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Os mandamentos, as leis, as normas, as regras, as diretrizes envolvia tanto a forma permitida de fazer como aquilo que era proibido de fazer. Nós encontramos no livro de Levítico o tema central praticamente falando sobre a santidade. Mas o que realmente é a santidade? O que significa dizer que Deus é santo e que ele requer santidade de nós? O que realmente significa santidade? Será que santidade é se afastar de todo mundo? Será que santidade é isolar todo mundo e você não fazer parte da sociedade? Será que santidade é não conversar com as pessoas ou não interagir com a sociedade? Será que santidade é rejeitar as pessoas que erraram, pecaram, transgrediram, que por algum motivo na vida deslizaram? Será que santidade é eu não querer estas pessoas próximas de mim? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão da santidade ao Senhor? Tem uma passagem bíblica muito interessante, de Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, aonde encontramos aqueles seres espirituais, eles olhando uns para os outros e clamando, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Interessante como esses seres espirituais clamam por 3 vezes a palavra Kadosh, Kadosh, Kadosh. É óbvio que dentro da nossa teologia mais tradicional, nós atribuímos esses 3 santos à divina santidade de Deus e à trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas quando olhamos dentro da intenção do escritor, quando olhamos dentro da perspectiva do escritor, dentro de uma cultura judaica, nós encontramos ali a forma enfática de dizer que Deus é tão santo, mas tão santo, que a mente humana é incapaz de entender o tamanho da santidade de Deus. Deus, ele é a própria santidade em pessoa. Então, o que aqueles seres espirituais estavam transmitindo para Isaías, quando Isaías contemplou, quando ele viu esta visão, estavam dizendo para Isaías assim: este que está sentado sobre o trono, ele é a própria santidade em pessoa, que nem nós podemos olhar para ele, porque cobrimos a nossa face, de tamanha é a sua santidade. Mas a nossa teologia mais tradicional atribui a um santo ao Pai, santo ao Filho e um santo ao Espírito Santo. Mas vale a pena nós pensarmos um pouco dentro de uma mentalidade judaica e entender que os judeus consideram Deus extremamente santo, tão santo que a mente humana não consegue compreender. E até mesmo o temor que os judeus possuem sobre a questão da santidade de Deus, que ele substitui o nome de Deus pela expressão Adonai, né? Pela expressão Elohim, porque tem tanta devoção a Deus, tem tanto temor a Deus, que eles entendem que aquilo ali é sagrado, é santíssimo e que Deus é tremendamente santo. É bem interessante também nós destacarmos, dentro dessa particularidade das repetições de expressões linguísticas dentro das literaturas do Antigo Testamento, que quando se repetia várias vezes a mesma palavra, o escritor estava enfatizando ou chamando a atenção dos seus leitores ou dos seus ouvintes para tamanha importância daquilo que seria dito ou daquilo que estava sendo representado. Nós podemos ver este mesmo costume, este mesmo pensamento literário, quando Jesus diz assim: na verdade, te digo.
Jesus estava chamando a atenção dos seus ouvintes para aquilo que ele iria falar. E que aquilo que ele iria falar merecia total atenção dos seus ouvintes, porque aquilo que ele iria falar era a expressão máxima da verdade. No hebraico, encontramos duas palavras. A primeira delas é kadosh, que significa santo. A segunda delas é kodesh, que significa santidade. Agora, no Novo Testamento, em grego, ou até mesmo dentro da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, nós encontramos também duas palavras que nos faz menção a respeito desta santidade. A primeira delas é hagios, e a segunda é hagiocine, que são palavras que derivam pessoas ou objetos extremamente separadas para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, uma pessoa em santidade, uma pessoa em santificação, ele é uma pessoa que saiu do seu âmbito, do seu convívio, do seu dia a dia, de práticas imundas e impuras, para viver uma vida exclusivamente para Deus. As suas ações glorificam a Deus. O seu testemunho glorificam a Deus. O seu viver glorificam a Deus. Não que ele não possa viver em sociedade ou interagir entre sociedade, mas a sua conduta em meio a uma sociedade impura não o contamina, porque a sua conduta glorifica a Deus. É aquela expressão que Jesus disse assim, que nós somos a luz do mundo, e que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Então, no livro de Levíticos, encontramos a santidade de Deus e Deus requerendo separação do seu povo. Deus estava dizendo, vocês não podem ser iguais ao Egito, vocês não podem ser iguais à Babilônia, vocês não podem ser iguais às outras nações. Eu vos chamei para ser povo santo, separado, sacerdote real, povo escolhido, oh glória a Deus, povo eleito por Deus. Então, através do livro de Levíticos, Deus estava dizendo, vós sois um povo separado, e para ser um povo separado, deve fazer coisas diferentes, coisas contrárias àquilo que vocês viram lá no mundo. Então, por isso, eis aqui as minhas leis, eis aqui os meus mandamentos, eis aqui tudo aquilo que é para vocês fazerem, que vão me agradar. E tudo aquilo que vão me agradar, que vocês estão fazendo, automaticamente vocês estarão separados para fazer aquilo que eu me agrado. Professor, além desse propósito do livro de Levítico, falar sobre santidade, sobre formação mental e espiritual, religiosa no meio do povo, existe algum outro propósito pelo qual Deus ordenou que Moisés escrevesse o livro de Levítico? Sim, existe um propósito que é um propósito didático e pedagógico e orientador para o livro de Levítico, tanto para os sacerdotes quanto para o povo. O livro de Levítico, ele inicia quando o livro de Êxodo termina com a construção do tabernáculo, as orientações que Deus deu, e entra o livro de Levíticos nos mostrando como seria utilizado o tabernáculo, como as ofertas poderiam ser oferecidas naquele local, porque era um local onde a presença de Deus estaria. Então Deus dá o livro de Levítico como um manual de como utilizar todas as peças de dentro do tabernáculo, como trabalhar o cordeiro, como trabalhar as ofertas, quais os tipos de ofertas, como as ofertas eram para ser ofertadas ao Senhor. Então, o livro de Levítico é a resposta para a pergunta: como iria Israel utilizar o tabernáculo? Este livro de Levítico é exatamente a resposta para esta pergunta: como utilizar o tabernáculo? Existem algumas particularidades de palavras ou repetições de palavras no livro de Levítico que eu gostaria
destacar aqui para você, querido professor. Isso nos mostra o tamanho da importância dos ofícios ou das atitudes que envolvem esta palavra. Como, por exemplo, a palavra sacrifício ocorre cerca de 45 vezes. A palavra sacerdote ocorre 189 vezes. A palavra sangue ocorre 86 vezes. A palavra santo ocorre 86 vezes também. E para finalizar, o Novo Testamento refere-se ao livro de Levítico cerca de 90 vezes. Quero lembrar para você, querido professor, que lá na sala dos professores nós teremos todo o conteúdo nos seus pormenores. Aqui é apenas uma orientação pedagógica, uma pré-aula para que você possa já assimilar o conteúdo da lição. A particularidade do livro de Levíticos é exatamente a santidade. Santidade do começo ao fim, ou seja, esta separação, essas atitudes, esse comportamento, esta forma de pensar, esta forma de agir que caracterizava um povo diferente. Observe que Deus ele trata em todas as áreas do povo. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós entendemos que Deus não trata apenas com os sacerdotes, também trata com o povo. Não trata apenas com o povo, mas trata também com os sacerdotes. Não trata com os sacerdotes apenas naquilo que se diz respeito às coisas externas, mas ele também trata sobre aquilo que era interno dentro do sacerdote. E podemos ver que todas as vezes que uniam-se aquilo que era externo com aquilo que era interno, que era característica da santidade que Deus havia exigido do seu povo, a glória de Deus se manifestava. Podemos ver também quando era algo exigido por Deus para o povo. Deus também exigia santidade do povo. Deus não só exigia santidade na forma do seu comportamento, mas também abrangia toda a área social do povo. Como, por exemplo, Deus exigia a santidade dos seus filhos, Deus exigia a santidade conjugal, Deus exigia a santidade fazendo a vontade de Deus. Na sala dos professores, eu vou deixar lá um PDF com todas as referências sobre a exigência de Deus para o povo que exercia o trabalho no tabernáculo e também todas as referências das exigências de Deus para o povo em todas as suas áreas, na área dos filhos, na área conjugal e a exigência de Deus sobre a questão da santidade. E com isso, nós acredito que deve ter ficado bem explicado sobre a questão dos objetivos do livro, de Levíticos, sobre a questão de algumas particularidades da palavra Levítico, sobre a questão do significado da palavra santidade ou ser santo. Agora, o nosso comentarista, ele destaca uma particularidade aqui de um livro chamado Talmud. Provavelmente, o seu aluno vai lhe perguntar, professor, o que é esse Talmud? O que significa isso? Obviamente, nós não iremos entrar em grandes detalhes sobre a questão do Talmud, mas lá na sala dos professores eu vou deixar a foto do Talmud e as divisões do Talmud para que você possa ou reproduzir ou mostrar para o seu aluno de alguma forma, para que ele possa assimilar o que é o Talmud. Resumidamente, o Talmud é as instruções que foram dadas ou direcionadas a Josué e que posteriormente os grandes sábios pegaram e transcreveram estas instruções e aonde surgiu o Talmud. Ele é muito importante e surge também a Mishnah a partir do século II. Mas lá na sala dos professores eu vou deixar bem discriminado sobre o que significa o Talmud, a sua importância e o que significa a Mishnah. Falando agora sobre a data do livro e a sua autoria, quem foi o escritor desse livro, ela é tradicionalmente atribuída a Moisés. Moisés, quem escreveu o livro de Levítico, que foi as leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Agora, a data, ela diverge um pouco de acordo com alguns estudiosos, porque uns colocam a data, como está aqui na nossa revista, né, 1446 a 1406,
antes de Cristo, outros ainda colocam um pouco mais tardio ou um pouco mais posterior. Mas o que importa é o conteúdo desse livro e a mensagem que ele nos traz, que é um livro que nos fala sobre a santidade do Senhor, a santidade do povo, a santidade do ofício daqueles que iriam trabalhar no povo, o louvor e a adoração que Deus realmente aceita, e entre outras grandes mensagens que nós encontramos neste livro. Eu quero mostrar a você aqui, querido professor, uma forma de nós dividirmos este livro para que você possa assimilar por completo, ter uma visão panorâmica de todo este livro. Bom, a primeira divisão que nós podemos fazer deste fabuloso livro é a descrição do sistema de sacrifício, que ele vai do capítulo 1 até o capítulo 7 e o versículo 38. Nessa primeira divisão, nós encontramos os holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios de paz ou das graças, né, a expiação do pecado, o sacrifício pelo sacrilégio e outras instruções. A segunda divisão que podemos fazer deste livro, ela vai do capítulo 8 ao versículo 1 até o capítulo 10, versículo de número 20, que vai tratar sobre o sacrifício dos sacerdotes no santuário, que é as ordenanças de Deus a Arão e a seus filhos. Os sacerdotes tomam posse do ofício, o pecado de Nadab e Abiú e o pecado de Eleazar e Itamar. A terceira divisão, a terceira parte desta divisão é as leis das impurezas. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 16, capítulo de número 34, que vai nos falar sobre a imundícia dos animais, as imundícias do parto, as imundícias da pele, a imundícia da emissão e as imundícias morais. E a quarta e última parte que podemos dividir este livro é o Código de Santidade. Não sei se você vai poder observar aí que existe a maior parte deste livro voltado às questões da santidade ao Senhor. Vai do capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 46, que vai nos falar matando por alimento, sobre ser sagrado, leis para os sacerdotes e sacrifícios, dias santos e festas religiosas, leis para elementos sagrados de louvor, punição para a blasfêmia, os anos de descanso e do jubileu, que é excelente, um estudo maravilhoso sobre isso, bênção por obediência e punição por desobediência. E por último ainda, melhor dizendo, que ainda temos ainda uma última parte da divisão, é ofertas para o sacrifício, que é a quinta e última divisão deste livro, capítulo 27, versículo de número 1 ao 34. Agora, se tratando de algumas lições que podemos tirar deste livro, podemos destacar aqui algumas delas. Como, por exemplo, Levítico nos mostra o homem como um adorador. Fomos chamados por Deus como um propósito. São propósitos dos livros, são temas desse livro, que envolvem todo o povo, todo o sacerdote e toda a mensagem para a igreja de Deus. Outra, ponha a sua vida em ordem. Mantenha a sua vida em ordem. O verdadeiro levita é um servo e não apenas um mero cantor. Nós gostamos de atribuir a nomenclatura de levita aos cantores, mas na realidade, biblicamente falando, os levitas eram aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. É aqueles que trabalhavam na organização da casa do Senhor. É aqueles que eram encarregados de organizar as coisas na casa do Senhor, de montar e desmontar o tabernáculo. Para ser levita, não era só cantar, mas era também trabalhar e muito na casa do Senhor. E também temos o sacrifício de Cristo, foi o único e suficiente, mas o sacrifício de adoração da vida cristã é diário e não semanal, quinzenal, mensal ou anual. Ou seja, o livro de Levíticos nos mostra que Deus quer uma vida contínua de santidade e obediência à sua palavra. O livro de Levítico é um livro fabuloso, que nos mostra o tamanho da santidade de Deus, ou pelo menos querem nos dar uma noção sobre o tamanho da santidade de Deus, porque Deus é
um ser extremamente santo, ao ponto da nossa mentalidade não conseguir compreender o tamanho da santidade de Deus, e também nos mostra que nós temos que nos aproximar diante desse Deus Santo, confiando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É bem interessante que quando vamos fazer um estudo mais detalhado sobre as questões do livro de Levíticos, nós encontramos símbolos, tipologias de tudo aquilo que Jesus é e vai fazer em prol da sua igreja. Nós encontramos lá nos sacrifícios, nós encontramos nas ofertas pacíficas, nós encontramos nos pães sagrados, no incenso, no fogo, na luz que iluminava o local santo. Então, nós encontramos esta tipologia por todo o livro de Levítico, apontando para alguém ou para algo ainda maior que iria vir no Novo Testamento, com uma nova aliança, com uma nova maneira de se adorar a Deus, mas que não tira a essência daquilo que é particular de Deus, que é a sua santidade, e ele ainda exige a sua santidade na vida do seu povo. Como nos diz Hebreus 12:14, para nós termos a santidade, sem esta, ninguém verá a Deus. Então, esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Nosso objetivo aqui é fazer um pequeno comentário da lição, em termos gerais, para que você possa compreender melhor o conteúdo da lição. E lembre-se, o PDF tem 18 páginas que eu vou deixar lá na sala dos professores para que você possa assimilar melhor o conteúdo e poder dar uma aula de excelência. Não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo. Nos ajude, deixe uma mensagem aí embaixo sobre a aula, dicas de como podemos melhorar, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar com outras pessoas esta aula. E convide outras pessoas a entrarem na sala dos professores. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula e que ficamos por aqui. Amém? Deus abençoe.